Ok, vocês pediram muito para eu trazer sobre esse canal que se chama Dumbi, que muitos de vocês falam que ele tem ligação com o Champ. Então eu vi todos os vídeos e eu acabei anotando muitas coisas, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, se inscreva, deixa o like, hype o vídeo se puder. Vambora? Logo no primeiro vídeo já existe uma coisa estranha. O canal se chama Dumbi e aparentemente é só mais um canal fazendo desafios absurdos no Minecraft, mas logo no começo ele comenta uma coisa. Ele diz que gosta muito do Champ e que é fã dele. Eu vi essa ideia no canal do YouTuber Champ e pô, cara, eu sou muito fã dele. Até aí parece só uma referência a um canal bem parecido, só que quanto mais os vídeos passam, mais impossível fica de acreditar que é apenas um canal solo, porque no segundo vídeo ele fala uma frase que muda muita coisa. Ele diz que eles o trouxeram de volta e, bom, essa frase diz que provavelmente não foi escolha dele. E isso segue o mesmo padrão do Champ. O Champ também nunca morre definitivamente, ele sempre volta. Não importa se explodam ele, se arrancam os órgãos, se cortam ele no meio, ele sempre retorna. E aqui o Dumbi fala exatamente a mesma coisa. Ele sempre volta. E não para por aí. Ele também comenta que eles não dão comida para ele e começa a questionar porque tudo isso acontece com ele. Porque eles me trouxeram de volta. Eles falaram que eu teria que gravar mais conteúdo para vocês e, bem, eu tô voltando sempre, né? Eu sempre volto. Isso já mostra uma diferença enorme entre o início do Champ e o início do Dumbi, porque o Champ aceitava tudo, já o Dumbi questiona. Ele ainda parece acreditar que existe uma lógica, que existe um motivo, como alguém que ainda não foi completamente quebrado, mas isso dura pouco, porque logo no terceiro vídeo as coisas começam a ficar realmente estranhas. Logo aparece uma mensagem escondida: eles estão me aprisionando, ok? Então agora sabemos uma coisa: o Dumbi não participa desses desafios porque quer, ele está preso igual o Champ. Só que alguns minutos depois aparece outra mensagem e talvez essa seja uma das mais importantes até o momento. Ela diz: aqueles que sempre me escutam estão condenados à morte. Você apenas está fazendo esse ciclo de novo e de novo. Ciclo. Essa palavra parece de novo, e se tem uma palavra que acompanha toda essa história, é justamente essa: ciclo, renascimento, retorno, voltar. Parece que tudo gira ao redor disso, e isso me lembrou imediatamente da teoria do Punajamá, o ciclo de renascimento, porque o Champ sempre volta, e agora o Dumbi também, como se ambos estivessem presos exatamente no mesmo processo. Logo depois, outra mensagem aparece: eu não sou o único disso. E sinceramente essa frase é bem importante, porque até agora a gente acreditava que existia apenas o Champ, depois apareceu o Dumbi, mas agora o próprio Dumbi está dizendo que existem outros, não é o único. Então, quantos experimentos existem? 5, 10, 100, 1000? E é justamente aqui que aparece uma das mensagens mais desesperadoras até agora: corram enquanto podem, como se isso envolvesse mais pessoas. E perto do final desse mesmo vídeo surge outra pergunta: vocês sabem quem eu sou? Essa pergunta parece simples, mas ela se conecta diretamente com o vídeo do Champ. Porque lembra quando apareceu aquela pergunta: me ajuda, eu não sou o Champ? Agora o Dumbi pergunta quem ele realmente é, e isso levanta uma possibilidade bem estranha e talvez bizarra, porque nem o Champ e nem o Dumbi saibam mais quem eles são. É então que chegamos no quarto vídeo, e eu acho que é aqui onde a história vai começar a se conectar. Logo no começo, o Dumbi pergunta: será que Ra vai ter dó de mim? Cara, será que Ra vai ter dó de mim? Ra, o mesmo deus egípcio, ou seja, não é coincidência, os dois canais usam exatamente a mesma mitologia. Depois ele fala: me dê força, Anubis. E novamente Anubis.
o deus responsável por conduzir as almas, o julgamento, a balança, o Duat. Ai, pela força de Anubis. É impossível ignorar isso, principalmente porque no vídeo do Champ, todo o roteiro parecia apontar justamente para o julgamento dos mortos, como se os dois estivessem passando exatamente pelo mesmo caminho. Mas a maior revelação ainda estava escondida porque aparece uma mensagem dizendo: Champ foi o primeiro, você é o experimento 97. Espera, experimento 97? Isso é bem interessante, porque se o Champ foi o primeiro, então o Dumb veio depois, e não apenas depois, ele é identificado por números, como objeto, como alguém criado em laboratório, como ratos. Talvez isso sendo um teste, e isso explica outra mensagem que aparece logo depois: você é apenas mais um, assim como o Champ. Essa frase destrói completamente a ideia de que o Champ era especial. Talvez ele só tenha sido o primeiro sucesso, o primeiro experimento que funcionou, e todos os outros vieram depois dele, inclusive o próprio Dumb. E o mais curioso é que depois dessa mensagem, o vídeo começa a insistir em uma palavra: memória. Em determinado momento, aparece memória apagada. Isso parece confirmar uma teoria que a gente já tinha sobre o Champ, porque no vídeo passado ele não lembrava do próprio nome, não lembrava da própria história, e agora descobrimos que talvez isso nunca tenha sido natural. Talvez alguém realmente esteja apagando essas memórias, como parte do experimento. E quanto mais eu pensava nisso, mais uma teoria começou a fazer sentido. E se o objetivo da organização não for matar essas pessoas, mas apagar completamente quem elas eram? Porque, pense comigo, uma pessoa sem memória é muito mais fácil de controlar. Ela não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe em quem confiar. Ela apenas obedece, e logo depois surge outra mensagem: sofrimento eterno será após tua entrada nas portas de nossa empresa. Podemos estar fazendo referência à organização, e pela primeira vez eles deixam claro que existe uma organização por trás disso tudo. Não é apenas uma entidade, não apenas um deus, não é apenas um julgamento sobrenatural. Existe alguém ou alguma coisa fazendo experimentos. E isso fica ainda mais estranho quando outra mensagem aparece: apenas nos obedeça. Essa frase muda muito o contexto, porque até agora parecia uma punição, agora parece um treinamento, como se eles estivessem condicionado o Dumb igual alguém que adestra um animal. Isso fica muito mais pesado alguns minutos depois, porque aparece outra pergunta: como você ousa mencionar o nosso experimento 002? Espera, 002, 97, existem vários outros, muitos, e talvez o Champ nem tenha sido chamado pelo próprio nome. Talvez ele também tenha sido apenas mais um número. Isso explicaria porque em vários momentos o próprio Champ parece não saber quem ele é, e conforme o vídeo, as mensagens ficam cada vez mais agressivas. Tremores ecoam por suas veias: você está morto. E depois, uma das frases que me chamou mais atenção: eles têm prazer em me fazer sentir dor. Isso é importante porque mostra que a dor não é consequência do experimento, ela faz parte dele. Eles gostam, eles querem, eles precisam que isso aconteça, como se o sofrimento fosse uma etapa necessária, ou talvez uma fonte de energia. E é então que acontece algo que sinceramente é bem bizarro. Perto do final aparece apenas uma palavra: irmãos, e logo depois o Dumb responde: desculpe, irmão. Irmão, pela primeira vez, não é apenas uma teoria, os dois realmente possuem uma ligação. Mas que tipo de ligação? Irmãos de sangue, irmãos de criação, irmãos de experimento? Isso ainda não fica claro, mas uma coisa é certa: eles conheciam um ao outro. E talvez muito antes de tudo isso começar. Agora chegamos no quinto vídeo. Aqui a memória do Dumb parece estar piorando muito. Ele esquece as coisas quase imediatamente,
esquece frases, acontecimentos e parece confuso o tempo inteiro, como alguém lutando contra alguma coisa dentro da própria cabeça. Eu vou tentar continuar gravando conteúdo normalmente pra vocês até eu ver meu irmão de volta. O que eu tava falando? Aí mesmo, eu ia matar essa ovelha preta. E logo no começo aparece uma mensagem em código Morse. Alguém consegue me ouvir? Preciso de ajuda. Isso me lembrou dos vídeos do Champ, onde na legenda aparecia alguém pedindo de ajuda também. E provavelmente deve ser a alma de outra pessoa, ou talvez é como se o verdadeiro Dumb tivesse conseguido assumir o controle e tentado pedir ajuda. Mas isso dura muito pouco, porque logo aparece outra palavra, Helen, e isso me chamou a atenção, porque até agora toda a história parecia gerar em torno da mitologia egípcia, Ra, Anubis, Duat, Osíris, mas agora surge Helen, o reino dos mortos da mitologia nórdica. E muita gente pode pensar, isso quebra toda a teoria, mas eu acho justamente ao contrário, porque talvez a organização use referências de várias religiões diferentes, como se tentasse esconder a verdadeira origem dos experimentos, ou talvez como se todos esses lugares fossem apenas interpretações diferentes do mesmo ciclo. O Duat, Helen, Inferno, Julgamento, talvez todos representam exatamente a mesma coisa, e isso explicaria porque também aparecem referências bíblicas, gregas e até latinas, como se eles misturassem tudo. E sinceramente isso deixa a história ainda maior. Mais alguns minutos passam e então aparece uma frase bem estranha: Champ está morto. Logo depois outra: você não o verá mais, e mesmo que visse, ele não é mais quem você conhecia. Essa frase entra em conflito direto com tudo que vimos até agora, porque se o Champ realmente morreu, quem está aparecendo nos vídeos dele? Quem pula no poço? Quem lembra da garota? Quem pergunta quanto de mim tem em você? Existem duas possibilidades: ou estão mentindo para o Dumb, ou o Champ realmente morreu e alguém assumiu o lugar dele. E sinceramente essa segunda opção é bem mais interessante, porque lembra da teoria do vídeo anterior, quando apareceu a frase eu sou ela e depois eu sou ele? E se as pessoas realmente pudessem ocupar o corpo uma das outras? Isso explicaria muita coisa, mas o momento mais importante do vídeo, na minha opinião, vem alguns minutos depois, porque começam a aparecer várias mensagens relacionadas à memória, um novo começo, removidas, novas memórias colocadas em seu lugar e, por último, está escrito concluído. Isso praticamente confirma que a perda de memória não acontece naturalmente, é um processo. Alguém apaga, alguém instala novas lembranças, como se o cérebro dele fosse simplesmente reprogramado, e isso muda muitas coisas do que vemos até aqui, inclusive sobre o próprio Champ, porque talvez todas aquelas lembranças da garota, do poço, da floresta, tenham conseguido sobreviver justamente porque o processo de apagamento começou a falhar, como se algumas memórias fossem fortes demais para desaparecer. Isso também explica os inúmeros déjà vus que o Dumb começa a sentir, porque talvez ele esteja lembrando de vidas anteriores ou de ciclos anteriores. Mas então surge uma mensagem que talvez seja mais cruel até agora. Você sabe o que tem que ser feito. Faça. O seu irmão já era, ou você, ou ele. Isso não parece uma ameaça qualquer, isso parece uma escolha. E pela primeira vez, a organização coloca os dois irmãos, um contra o outro, como se apenas um pudesse continuar existindo. E se isso for verdade, talvez o objetivo nunca tenha sido salvar o Champ. Talvez o objetivo sempre tenha sido substituí-lo. E sabe o que torna isso ainda mais perturbador? A resposta do Dumb. Ele não reage com raiva, ele não tenta fugir, ele simplesmente continua, como se em algum momento ele tivesse aceitado que não existe saída, e talvez
essa seja exatamente o objetivo deles: quebrar completamente a vontade da vítima até que ela apenas obedeça. E é justamente por isso que, alguns segundos depois, aparece uma mensagem extremamente estranha: bom cachorro. Essa frase me fez voltar imediatamente para o vídeo anterior, porque até agora eu tratava eles como cientistas ou talvez até deuses e criaturas, como vimos lá no vídeo do Champ, e são eles quem conduzem experimentos. Mas depois dessa frase, eu comecei a enxergar tudo de outra forma. Eles não estão tratando o Dumb como ser humano. Eles estão adestrando ele, recompensando quando obedece, punindo quando desobedece, igual alguém faz com um animal. Isso fica ainda mais simbólico quando lembramos de Anubis, o deus com cabeça de chacal, o responsável por conduzir as almas. Será que essa aparência sempre foi apenas um símbolo? Ou será que o próprio Arg está tentando associar os experimentos a cães obedientes? Porque sempre que o Dumb faz exatamente o que eles querem, ele recebe uma aprovação. Bom garoto. E não é bom trabalho, não é parabéns, é bom garoto. Isso parece pequeno, mas muda completamente a forma como eles enxergam o protagonista, no caso, o Dumb. Logo depois, outra sequência importante acontece. Aparece a mensagem Memórias Restauradas, e por alguns segundos o Dumb parece voltar ao normal. Ele lembra, ele hesita, ele parece perceber que existe alguma coisa muito errada acontecendo, mas isso dura pouco, porque quase imediatamente ele diz apenas uma palavra: não. É como se finalmente tivesse entendido o que fizeram com ele, como se tivesse visto algo que nós ainda não vimos. E logo depois aparece uma referência bíblica, Eclesiastes 1:8-9. Quando eu fui pesquisar esse versículo, eu percebi que ele fala sobre uma ideia muito específica: a repetição, o ciclo. Aquilo que foi é o que há de ser, e aquilo que se fez, isso se tornará a fazer. Isso não pode ser coincidência, porque o ciclo já apareceu inúmeras vezes. O Champ revive, o Dumb revive, as memórias são apagadas, eles esquecem, morrem, volta, esquece novamente, como se estivessem presos em uma roda infinita. E talvez esse versículo tenha sido colocado justamente para confirmar isso, que nada muda, que tudo apenas se repete. Mais pra frente surge outra mensagem: Champ está morto, aceite, vire outro, senão iremos te cortar em dois. Essa frase me chamou a atenção porque de uma única palavra, vire, eles querem que ele vire outra pessoa. E isso combina perfeitamente com tudo que vimos até agora. Memórias sendo apagadas, novas memórias implantadas, identidade sendo destruída. Talvez transformar alguém em outra pessoa seja justamente o verdadeiro objetivo do experimento. Não criar um super-humano, não criar um imortal, mas apagar completamente uma identidade e construir outra por cima dela. E então é que chegamos ao 6º vídeo, e a descrição já entrega que alguma coisa mudou. Ela diz que Dumb está preso em um ciclo infinito, mas acrescenta uma informação bem importante: Champ está procurando por ele. Se isso for verdade, muda completamente a perspectiva, porque até agora parecia que era apenas o Dumb tentando encontrar o Champ, mas agora os dois estão procurando um ao outro, como se estivessem presos em um lugar diferente, tentando se reencontrar. E a descrição ainda diz algo muito curioso, que ele possui apenas mais 8 vídeos. Isso significa que o ciclo não é teoricamente infinito, ele tem um limite. Mas o que acontece quando perder o último vídeo? Essa talvez seja uma das maiores perguntas do Arg. Durante o vídeo, ele volta a mencionar o Champ como irmão, e isso já não parece mais uma metáfora, porque várias mensagens reforçam exatamente a mesma ideia. Irmão, você consegue me ouvir? Tenho saudades de você, porque você pulou no poço. Essa última frase é bem bizarra, porque finalmente o poço aparece no ponto de vista do Dumb. Até então,
o poço era praticamente exclusivo da história do Champ, mas agora descobrimos que o Dumby sabe exatamente o que aconteceu. Ele sabe que o Champ pulou, ele lembra disso, ou pelo menos lembrava, e isso fortalece uma teoria que eu já tinha desde o vídeo anterior. Talvez o poço não seja apenas um lugar, talvez ele seja o início do ciclo, o momento em que alguém deixa de ser quem era para se tornar um experimento. Alguns segundos depois, o Dumby diz uma frase que sinceramente me pegou de surpresa: eu vou pular junto de você, irmãos são irmãos. Não, essa fala é muito humana. É uma das poucas vezes em que o Dumby demonstra uma emoção verdadeira. Não medo, não confusão, mas amor pelo próprio irmão. E isso torna tudo ainda mais cruel, porque logo depois, uma mensagem responde: ele está morto, você pulou o poço porque nós colocamos ele lá. Se isso for realmente verdade, então o poço nunca foi uma escolha, foi uma armadilha que o Champ caiu e Dumby o tentou salvar, e ambos acabam presos no mesmo experimento. E sinceramente essa teoria explica muita coisa, explica por que os dois compartilham lembranças, explica o porquê os dois esquecem, explica por que ambos vivem morrendo e principalmente explica porque ambos parecem estar sempre tentando voltar para o mesmo lugar. Mas então o Arg faz algo inesperado. O Dumby começa a implorar: alguém pode me ajudar? E logo depois aparece uma mensagem enorme: eu quero meu irmão caçula novamente. Por que vocês são tão cruéis com ele? Essa frase é bem importante entre a relação dos dois, porque agora sabemos quem é o irmão mais velho, o Dumby, e o Champ seria o seu irmão mais novo. E isso é bem importante no peso emocional da história, porque durante todo esse tempo, o Dumby não estava apenas tentando sobreviver, ele estava tentando encontrar o seu irmão e, muito provavelmente, salvá-lo. E sabe o que mais me chamou a atenção? Essa relação entre os dois parece completamente diferente de que a organização tenta mostrar. Sempre que aparecem mensagens da organização, eles insistem que o Champ morreu, que ele deve esquecê-lo, que ele precisa seguir em frente. Mas toda vez que o Dumby consegue recuperar um pequeno pedaço das memórias, ele volta a falar do irmão, como se existissem duas forças brigando dentro da cabeça dele, uma tentando fazê-lo esquecer e outra lutando desesperadamente para lembrar. Isso explica perfeitamente os déjà vus que começam a aparecer nos vídeos seguintes, porque talvez essas lembranças nunca tenham desaparecido completamente, elas apenas ficaram enterradas. Mais adiante, aparece outra mensagem extremamente importante: vocês sabem da nossa existência, mas nós estamos tentando sobreviver ao máximo. Essa frase é curiosa porque ela muda muita coisa. Quem são nós? O Dumby e o Champ? Os experimentos? Ou existe um grupo inteiro tentando escapar? Isso conversa diretamente com uma mensagem muito antiga: eu não sou o único. Na época, parecia apenas uma frase misteriosa, agora ela ganha outro significado. Talvez realmente existam dezenas de pessoas vivendo exatamente o mesmo pesadelo, cada uma em um experimento diferente, cada uma passando pelos mesmos desafios, cada uma esquecendo a própria identidade e talvez cada uma esperando uma oportunidade para fugir. Mas então, quase no final, aparece uma mensagem curta: memória reiniciada. E sinceramente, essa talvez seja uma das mensagens mais assustadoras de todo esse ARG, porque significa que tudo que vimos até agora, todo aquele esforço para lembrar, todo aquele sofrimento foi apagado com apenas duas palavras: memória reiniciada. Todo o progresso desaparece e isso explica o porquê o Dumby continua dizendo que aquele é o primeiro vídeo. O sétimo vídeo continua reforçando exatamente essa ideia. Logo no início, aparece uma frase em espanhol: você não está vivendo confortavelmente, isso tudo é apenas uma fachada. Alguns segundos depois, aparece uma pergunta que me deixou pensando por um tempo: o Champ é seu irmão de sangue? Por que você o deixa sofrer tanto? Essa frase é muito diferente das anteriores, porque ela culpa o Dumby como se ele tivesse responsabilidade pelo sofrimento do Champ. E isso levanta uma hipótese muito
pesada e se em algum momento o Dumb realmente fez alguma escolha e se ele aceitou participar de alguma coisa ou pior, e se ele foi obrigado a escolher entre salvar a própria vida e sacrificar o seu irmão. Isso explicaria por que ele vive dizendo desculpa, porque demonstra culpa e porque parece acreditar que falhou com Champ, o seu próprio irmão. Logo depois, vem uma das mensagens mais importantes e únicas até agora. Assim como você e o Champ são apenas marionetes. Ok, agora já tá mais claro que eles controlam o Champ e o Dumb. E isso explica muita coisa. Explica o porquê deles dois nunca conseguirem fugir. Explica o porquê fazem exatamente o que eles mandam. Explica o porquê sempre existe uma força invisível conduzindo o caminho deles. Eles acreditam que estão escolhendo, mas talvez nunca tenham escolhido absolutamente nada. E essa teoria fica ainda mais forte quando aparece outra mensagem. Você está sob nosso controle. Não adianta fazer algo. É como se estivesse respondendo diretamente para nós, o espectador, porque toda vez que pensamos por que ele simplesmente não foge, a resposta aparece. Porque ele não consegue, não existe liberdade. Todo o ambiente foi construído para impedir qualquer tentativa de escapar. Isso torna aquela frase, bom cachorro, muito mais cruel, porque não era apenas uma metáfora, era literalmente um processo de domesticação. Eles querem eliminar qualquer traço de vontade própria. E então, chegamos naquele que talvez seja um dos vídeos mais simbólicos de toda essa série, o desafio da fome. Aparentemente é só mais um vídeo estranho, mas logo nos primeiros segundos aparece um versículo, Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Quando eu vi isso, imediatamente pensei, por que começar justamente por esse versículo? E acho que a resposta está justamente na palavra imagem, porque durante todo o ARG, toda essa história, os protagonistas parecem perder a própria identidade, como se alguém estivesse reconstruindo quem eles são, criando novas versões, novas personalidades, novas memórias, quase como se alguém estivesse fabricando seres humanos. Isso conversa diretamente com a ideia dos experimentos. Eles não querem apenas testar pessoas, eles querem criar uma nova versão delas, a imagem de alguém, mas de quem na verdade? Essa é a pergunta. Logo depois surge outra mensagem. Você se preocupa mais com o seu trabalho do que com a própria vida? Essa frase parece uma crítica, e pensando em tudo que vimos até agora, ela faz muito sentido. Porque mesmo sofrendo, mesmo sendo torturado, mesmo morrendo, o Dumb continua gravando, continua fazendo os desafios, continua seguindo o roteiro, como se trabalhar fosse mais importante do que sobreviver. Mas será que ele realmente escolhe isso? Ou será que já foi condicionado para acreditar que não existe outra opção? Então, acontece uma cena bem interessante. O Dumb encontra um baú, ele claramente pensa em abrir, mas desiste, e exatamente nesse momento aparece na legenda, bom garoto. De novo, essa frase, e aqui eu acho que finalmente dá para entender o que ela significa. O baú provavelmente não era apenas um baú, era um teste. Eles queriam descobrir se o Dumb ainda tomava decisões por conta própria, e no momento em que ele decidiu obedecer, ele foi recompensado, igual acontece em qualquer processo de condicionamento. E isso é assustador, porque mostra que os desafios talvez nem sejam o verdadeiro experimento. O verdadeiro experimento é observar as escolhas dele, ou melhor, ver se ainda existe alguma escolha. E é justamente aqui que eu acho que vale a pena parar um pouco, porque se a gente continuar assistindo vídeo por vídeo, a gente acaba deixando passar o padrão que está se formando. E eu acho que finalmente dá para entender o que realmente está acontecendo. Até agora, o ARG mostrou algumas coisas que se repetem inúmeras vezes. Primeiro, o Dumb nunca consegue morrer de verdade. Segundo, eles sempre esquecem de tudo. Terceiro, eles recebem ordens. E quarto, existe alguém observando. E quinto, sempre existe um experimento. Agora, junta tudo isso. O que parece
Para mim, isso não parece um experimento científico comum. Isso parece um processo como se existissem várias etapas. Primeiro, eles capturam alguém. Depois, fazem essa pessoa passar por um sofrimento extremo. Apagam as memórias, implantam novas, fazem novos testes, apagam novamente e repetem isso. Até que a pessoa deixe de ser quem ela era, e se explicaria praticamente todas as mensagens que apareceram até agora. Memória reiniciada, novas memórias implantadas, bom cachorro, apenas nos obedeça, você é o experimento. Parece que o objetivo nunca foi matar o Dumb. O objetivo é transformar o Dumb. E agora vem uma teoria que talvez pareça um pouco estranha, mas quanto mais eu assistia, mais sentido ela fazia. E se o Champ já tiver passado exatamente por todas essas etapas? Pensa comigo, quando conhecemos o Champ, ele já parecia completamente quebrado. Ele não lembrava de quase nada, aceitava morrer, aceitava sofrer, continuava gravando, não questionava. Já o Dumb é diferente, ele ainda faz perguntas, ele ainda lembra do irmão, ele ainda tenta entender. Ou seja, talvez a gente esteja vendo duas fases diferentes do mesmo experimento. O Champ seria alguém que já chegou ao final, e o Dumb, alguém que ainda está sendo moldado. Isso explicaria porque o Dumb ainda consegue recuperar algumas lembranças, enquanto o Champ parecia completamente perdido no começo da história. E existe outro detalhe, porque colocaram números. Se fosse apenas para identificar pessoas, bastaria usar nomes, mas não, eles usam códigos, igual laboratórios fazem, igual hospitais fazem, iguais empresas fazem com os protótipos. E isso reforça uma coisa para a organização: eles não são pessoas, são produtos. Cada experimento recebe um número, cada tentativa recebe uma identificação, e talvez cada fracasso seja descartado. O Champ pode ter sido o primeiro sucesso, o Dumb o 97º. E quem eram os outros 96? Porque o próprio Dumb já avisou: eu não sou o único. Talvez as memórias nunca sejam completamente apagadas, talvez elas sejam copiadas. Isso também explicaria outra coisa, o sonho. No final do vídeo da fome, o Dumb comenta que sonhou sendo mutilado, e ele fala como se aquilo tivesse sido extremamente real. Teve uma vez que eu tive um pesadelo que, cara, eu sonhei que eu fui mutilado, cara. Mas e se não fosse um sonho? E se fosse uma lembrança, uma memória de outro ciclo, ou de outro experimento? Isso mudaria completamente o significado dos sonhos dentro do ARG. Eles não seriam apenas pesadelos, seriam fragmentos de vidas anteriores tentando voltar, igual acontece com os déjà vus. Em determinado momento do vídeo, aparece uma palavra, Puteus, que passou despercebido pela gente, e ela significa poço. De novo, o poço. Ele aparece praticamente em tudo, e isso me fez pensar: será que o poço realmente é um lugar físico? Ou ele representa alguma coisa? Porque o Champ caiu, o Dumb fala sobre o poço, as mensagens falam sobre o poço, e toda vez que ele aparece, alguma mudança importante acontece. Talvez o poço seja justamente o ponto de transição, momento em que alguém deixa a própria identidade para trás e nasce como experimento, quase como um ritual, uma passagem. E então, quase no final do vídeo, o Dumb fala uma frase que parece simples, mas que me deixou pensando bastante. Ele diz algo como: já desde crianças, há quanto tempo que não nos vemos? La vezes creo. Ai, quanto tempo usted? Crianças? Isso significa que a relação entre ele e o Champ vem de muito antes dos experimentos. É então que chegamos ao vídeo que talvez seja o mais psicológico de toda a série, o desafio do inventário. E aqui o ARG praticamente para de esconder o que está fazendo, porque o vídeo inteiro parece uma entrevista, uma avaliação, como se alguém estivesse testando a mente do Dumb, não o corpo, a mente. E logo no começo já existe uma coisa estranha: o cenário, diferente dos outros vídeos. Aqui ele aparece andando sozinho à noite no deserto. Logo no início aparece uma mensagem em binário: morto.
noite. 2 palavras. E eu acho que elas descrevem exatamente o estado do Dumb naquele momento, morto, não necessariamente fisicamente, mas por dentro, como se a personalidade original já tivesse desaparecido. Logo depois surge outra referência bíblica, Gênesis 2, do 8 ao 15, o trecho que fala do Jardim do Éden, o lugar perfeito, onde tudo começou. E isso é curioso, porque o vídeo inteiro mostra justamente o contrário, um deserto vazio, sem vida, sem esperança. Talvez o Arg esteja fazendo um contraste. O Éden representa o início, o deserto representa aquilo em que eles se transformaram depois. Conforme ele anda, começam a aparecer placas. E aqui, na minha opinião, não são placas comuns, parecem perguntas de uma entrevista psicológica, como se alguém estivesse avaliando o estado mental do experimento. A primeira pergunta é simples: qual foi o desafio mais doloroso que você já fez? E a resposta é essa. Ele diz: nenhum. Esse é o primeiro. Qual foi o desafio mais doloroso que você já fez? Ah, cara, eu acho que nenhum. Acho que nenhum. Eu nunca passei por um desafio, esse aqui é meu primeiro, né? Isso confirma praticamente o que a gente falou, porque nós acabamos de assistir 8 vídeos. Ele morreu, foi mutilado, teve os órgãos arrancados, levou choque de 1 milhão de volts, foi espancado, teve a memória apagada dezenas de vezes, mas para ele, aquele é o primeiro desafio. Isso só pode significar uma coisa: a memória realmente foi apagada, não existe dúvida quanto a isso. A segunda pergunta também parece simples: como é esse lugar? Ele responde que é aconchegante, gaguejando, hesitando, como se uma parte dele soubesse que aquela resposta era mentira, mas outra parte fosse obrigada a responder exatamente aquilo. Como é esse lugar? Cara, ele é um lugar, né? Ele é um lugar. Ele é aconchegante, eu acho. Logo depois, ele encontra uma cruz, e para muita gente isso parece apenas um detalhe, mas lembra que até agora o Arg já usou Ra, Anubis, Helen, Olimpo, Gênesis, Mateus, Eclesiastes, ou seja, ele mistura referências religiosas o tempo todo. A cruz entra justamente nesse padrão, como se todas essas religiões apontassem para um único conceito: o julgamento, a morte e o pós-vida. Mas algumas placas aparecem, e então vem uma pergunta que talvez seja a mais importante dentre elas: como você consegue lembrar dessas coisas? A resposta do Dumb é simplesmente por causa dos déjà vus. Você se lembra das coisas? Cara, eu tenho déjà vu. Essa resposta é bem interessante, porque confirma uma teoria que a gente vem construindo desde o começo. As memórias nunca desaparecem totalmente, elas deixam rastros, fragmentos, como se o cérebro tentasse reconstruir aquilo que foi apagado. E talvez os déjà vus sejam justamente essas falhas, pequenos erros no processo de apagar as lembranças. Então, ele encontra um livro e, bom, acho que esse livro é uma das peças mais importantes dessa história, porque nele está escrito: onde estavas? Aquele filho de Ra profanaste contra a pena da justiça, e a punição divina, junto, pois, vinha algo atrás de ti. Essa mensagem tem muita coisa escondida. Primeiro, ela chama alguém de filho de Ra. Quem é essa pessoa? O Champ? O Dumb? Ou algum terceiro personagem? Segundo, ela fala sobre justiça. Não tortura, não experimento. Justiça. Como se tudo isso fosse uma punição. E isso conversa diretamente com o vídeo do Champ. Lembra quando falamos sobre a pesagem do coração? Sobre Anubis, sobre o julgamento? Talvez a organização não esteja criando um julgamento. Talvez ela esteja se aproveitando de um julgamento que já existe, como se transformasse um castigo espiritual em um experimento. E então acontece uma das cenas mais estranhas desse Arg. Alguém aparece e entrega um totem da imortalidade. E, bom, isso daí acontece.
Mas não. Tá, isso foi bem aleatório, bem estranho, porque um totem da imortalidade e justamente um item que impede a morte, ou seja, é praticamente a representação física do ciclo. É então que começam a aparecer mensagens escondidas. Ganância vira desejo quando você quer demais. Logo depois aparece outra mensagem: fuja, fuja enquanto pode. Bom, alguém tá tentando ajudar o Dumb, mas quem seria? O Champ, outro experimento, ou talvez o próprio Dumb de um ciclo anterior? Eu gosto muito dessa última hipótese porque, imagina só, se os ciclos realmente existem, talvez uma versão antiga dele esteja tentando avisar a versão atual. Isso explicaria por que as mensagens aparecem escondidas, como se alguém estivesse invadido o sistema dessa organização. Alguns minutos depois surge outra frase: saída, porta aberta. Porta? Essa palavra me chamou a atenção imediatamente, porque até agora o Arg falava de poços, agora fala de portas. E em praticamente todas as mitologias, portas representam passagens entre mundos, vida, morte, renascimento. Talvez essa porta seja justamente uma saída do ciclo, mas, como sempre, o Dumb nunca consegue encontrá-la. E então vem talvez a maior surpresa do vídeo: julgamento do Olimpo. E mais uma vez falando sobre o julgamento, não importa se é o Duat, o Helin, o Olimpo ou o juízo final da Bíblia, todos representam a mesma ideia: a prestação de contas depois da morte. E talvez os experimentos estejam presos justamente nesse momento, sem nunca conseguir seguir em frente. E essa teoria fica ainda mais forte quando, quase no final do vídeo, aparecem duas mensagens que juntas podem mudar completamente a nossa interpretação sobre esse Arg. A primeira é "me ajude" e depois "eles". Isso é interessante porque durante praticamente toda essa saga, eles aparecem como uma entidade invisível. Ninguém sabe quem são, ninguém vê seus rostos, ninguém sabe onde exatamente eles ficam, mas todos têm medo deles. E toda vez que alguém tenta lembrar de alguma coisa, eles aparecem. Toda vez que alguém tenta fugir, eles aparecem. Toda vez que alguém faz uma escolha diferente, eles aparecem. Isso me fez pensar que talvez eles nem sejam pessoas específicas. Talvez eles sejam a própria organização. Como vimos lá no post do Champ, aquela frase dele, onde um monte de entidades se tornariam apenas uma. E então chega uma mensagem que quase passou despercebida: se alguma vez violei alguma regra, não fui eu. Bom, essa frase é bem estranha porque ela parece um pedido de desculpas, como se alguém estivesse tentando convencer a organização de que não teve culpa. Mas e se essa frase não for direcionada à organização? E se ela for direcionada ao julgamento? Porque lembra que até agora aparecem diversas referências ao julgamento divino. Talvez o Dumb acredite que tudo isso esteja acontecendo porque cometeu algum pecado, porque quebrou alguma regra, porque falhou em algum momento da vida. E isso conversa diretamente com outra palavra escondida no final do vídeo, Kakorgoi, que traduzindo fica criminosos. É exatamente o mesmo vocabulário usado durante todo o Arg, como se todos os experimentos fossem pessoas consideradas culpadas por alguma coisa. Então, chegamos ao último vídeo das anotações, e sinceramente acho que ele é um dos vídeos mais importantes. Logo nos primeiros segundos, aparece uma mensagem em código Morse: "me ajudem". Dessa vez, essa mensagem parece falar diretamente com quem está assistindo, ou seja, nós. Após isso, aparece uma outra mensagem: "não confie neles". E isso praticamente confirma uma coisa: existem duas forças diferentes agindo dentro desse Arg. Uma quer manter o ciclo funcionando, a outra está tentando quebrá-lo. E isso explica por que tantas mensagens parecem se contradizer
Algumas dizem obedeça, outras dizem fuja, aceite, lembre, como se as duas pessoas diferentes estivessem escondendo mensagens dentro dos vídeos. Mas então chega o último detalhe, e sinceramente acho que ele fecha perfeitamente tudo que vimos até agora. Mateus 25:46. Esse versículo fala sobre o juízo final, sobre dois destinos diferentes. Uns seguem para a vida eterna, outros para o castigo eterno, se conectando com Duarte, Olimpo, Gênesis, Eclesiastes, Mateus, Anubis, Ra. Todos esses símbolos diferentes sempre apontavam para exatamente a mesma ideia, o julgamento. E agora eu acho que finalmente dá para montar a teoria completa. Na minha opinião, o Champ e o Dumb eram duas pessoas normais, dois irmãos, que por algum motivo acabaram entrando em um contato com essa organização. Não sabemos se foi um acidente, se foram sequestrados ou se aceitaram participar voluntariamente, mas sabemos que, depois disso, eles deixaram de ser pessoas e passaram a ser experimentos. A organização começou a testar os limites da mente humana, apagando memórias, implantando novas, criando ciclos de sofrimentos, fazendo com que ambos morressem inúmeras vezes. Não porque queriam matá-los, mas porque queriam descobrir até onde uma identidade consegue sobreviver. O Champ parece ter sido o primeiro grande sucesso, o primeiro que chegou até o final do processo. Já o Dumb ainda está preso no meio dele, lutando para não esquecer quem realmente é, lutando para lembrar do irmão, lutando contra algo que reinicia sua mente o tempo inteiro. E talvez é justamente por isso que os dois compartilham tantas lembranças, porque passaram pelo mesmo lugar, pelas mesmas salas, pelas mesmas torturas, pelos mesmos ciclos. Mas existe uma última teoria, e essa é a que mais é bizarra, vamos dizer assim, porque talvez nem o Champ nem o Dumb sejam os protagonistas dessa história. Talvez eles sejam apenas dois entre centenas, e quem sabe quantos outros. Talvez exista um laboratório inteiro cheio de pessoas esquecendo quem são, gravando desafios absurdos, morrendo, voltando e repetindo tudo de novo, enquanto alguém apenas observa. E se isso for verdade, então talvez a pergunta nunca tenha sido quem é o Champ. A verdadeira pergunta sempre foi quantos Champs existem. Porque depois de tudo que eu encontrei, eu não acho que essa história acabou. Na verdade, eu acho que ela está só começando. E sinceramente, eu tenho a sensação de que ainda existem muitas mensagens escondidas que ninguém encontrou. Então, se vocês perceberam qualquer detalhe que eu deixei passar, ou conseguiram decifrar algum dos códigos que eu ainda fiquei sem resposta, comente aqui embaixo, que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês. A minha conclusão é que tem muita coisa conectada entre o canal do Champ e o canal do Dumb, e eu acho que finalmente dá pra enxergar uma história de um jeito completamente diferente. Porque quando eu comecei a assistir esse canal, eu achei que era só mais uma inspiração no Champ, mas agora eu tenho muitas incertezas sobre isso, porque na verdade eu acho que esse canal existe justamente para responder perguntas que o canal do Champ nunca respondeu, e ao mesmo tempo criar perguntas ainda maiores. Porque pensa comigo, até o vídeo anterior, a gente acreditava que existia apenas um protagonista, o Champ. Toda a história girava ao redor dele, do poço, da garota, do Duarte, julgamento, memórias, mas agora o ARG mostra que existe outra pessoa vivendo exatamente o mesmo pesadelo. E talvez isso seja só a ponta do iceberg, porque o Dumb já deixou bem claro, ele não é o único, e isso muda completamente a escala de toda essa história. Antes eu imaginava uma única vítima. Agora eu imagino um laboratório inteiro, centenas de pessoas, cada uma recebendo um número, cada uma vivendo ciclos diferentes, cada uma gravando desafios, cada uma esquecendo quem realmente é. E isso torna a organização muito mais perigosa e bizarra, porque ela deixa de parecer um grupo e passa a parecer uma máquina, uma fábrica produzindo experimentos, apagando identidades e criando novas pessoas, deixando algo claro para nós, que a morte nunca foi o fim, ela faz parte do processo. Bom, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, que foi um pouquinho mais longo,
Por favor, comente alguma coisa, deixe like no vídeo se puder. Deu um trabalhão montar esse vídeo. E tem um clube de membros caso você queira apoiar o canal financeiramente. Tá aí, é baratinho. Mas é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E até um próximo vídeo.